A maioria das coisas no universo é abundante. Na verdade, quanto mais se vive, mais se percebe que não há experiências únicas. Parece que nada neste mundo é especial. No entanto, há certas descobertas que são consideradas únicas. De uma joia única ao cogumelo mais raro do mundo, aqui estão as 20 descobertas mais raras de todos os tempos. Número 1. Joia única. Aqui está uma joia tão rara que até agora só existe um exemplar descoberto. Os diamantes podem ser valiosos, mas o chaté é o material mais raro do mundo. O chaté é um mineral transparente de cor laranja avermelhada. Não há nada extremamente extraordinário em termos de aparência, mas sua composição é incrivelmente única. Sua fórmula inclui bismuto, antimônio e oxigênio, com traços de tântalo. Como o bismuto é um elemento pesado, essa pequena gema tem uma densidade impressionante, mais de 8 vezes a da água. Como esse mineral se forma ainda é um mistério, mas os pesquisadores acreditam que o chaté se forma sob circunstâncias específicas envolvendo o resfriamento e cristalização de rocha fundida altamente concentrada. Este incrível mineral foi descoberto na região de Mok, em Myanmar, um lugar já famoso por seus rubis e safiras. Foi encontrado por caçadores de safiras em um riacho e inicialmente passou despercebido. Só foi reconhecido quando o Dr. Chatu, um renomado mineralogista birmanês, avistou essa joia incomum no mercado. Seu olhar atento e expertise levaram à identificação do chaté, que foi posteriormente oficialmente reconhecido pela Associação Internacional de Mineralogia em 2015. Hoje, o único exemplar conhecido deste material raro reside no Museu de História Natural de Los Angeles. Ainda não foi encontrado outro exemplar. Número 2. Lâmpada de néon. Em 1935, Clifton's Brookdale abriu suas portas. Durante anos, ficou no coração do centro de Los Angeles e o restaurante se tornou um marco para os moradores locais, até que, eventualmente, em 2010, o local foi entregue ao empresário Andrew Myron. Não havia nada de incomum sobre o restaurante, pelo menos até que derrubaram suas antigas paredes e divisórias. Atrás de uma das paredes degradadas, havia uma lâmpada de néon brilhando. O mais surpreendente foi o fato de que essa lâmpada de néon, escondida atrás de uma barreira de compensado e gesso, estava acesa continuamente por 77 anos. Normalmente, lâmpadas de néon têm uma vida útil de menos de 77 anos, mas esta era bastante diferente. Teria sido do interesse do proprietário que as luzes se apagassem sozinhas, mas elas resistiram sem nunca serem desligadas por mais de 7 décadas. Todos sabemos que deixar uma luz acesa por décadas não sai barato. As contas de eletricidade acumuladas por essa lâmpada de néon esquecida são estimadas em torno de $177 mil. Isso pode parecer uma grande quantia, mas lembre-se de que estamos falando de uma lâmpada de néon que provavelmente superou a expectativa de vida de uma pessoa. Além disso, a conta de eletricidade foi paga ao longo dos anos em que o restaurante esteve aberto, o que significava que provavelmente tiveram que pagar um extra de $15 a $20 por mês, se dividirmos igualmente. Número 3. Anel de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë é uma das figuras mais renomadas da literatura. Nascida em 21 de abril de 1816, Brontë foi uma romancista inglesa mais reconhecida por seu trabalho Jane Eyre. Sua escrita a tornou uma figura-chave na história e fez de seus livros clássicos literários celebrados. Agora, quem pensaria que, décadas após sua morte, um memento dela seria descoberto em um sótão modesto, nada menos? Em um sótão tranquilo no país de Gales, uma mulher vasculhando os pertences de seu falecido sogro encontrou uma caixa de metal trancada. Após passar por inúmeras chaves, ela finalmente conseguiu abrir a caixa para revelar um único anel. À primeira vista, o anel parecia comum, mas uma inspeção mais detalhada revelou uma inscrição: C. Brontë, e a data 31 de março de 1855, o dia da morte de Charlotte. Com essa inscrição, a importância do anel foi confirmada. Este anel, embora incomum para nós hoje, era algo comum na era vitoriana. É conhecido como joia de luto, uma peça que parentes e entes queridos poderiam guardar ou usar para ter algo de seus entes queridos falecidos perto deles, apesar de sua morte. Agora, o anel em si, apesar de ser antigo, valeria apenas cerca de $25, mas com sua conexão com Charlotte Brontë, seu valor facilmente ultrapassaria $26 mil. Número 4.
Ovo de 33 milhões de dólares. Reviravoltas e clichês podem acontecer na vida real, e este é um deles. Em 2012, um negociante de sucata do meio oeste comprou um pequeno ovo dourado por 13.322 dólares em um mercado de antiguidades. Agora você provavelmente está pensando, mas isso ainda é uma quantia considerável. É de fato um preço elevado, mas é um preço normal para um ovo feito de ouro, nada extraordinário. Originalmente, o homem planejava derretê-lo para extrair o ouro do ovo, mas quando não conseguiu encontrar um comprador, decidiu abandonar o projeto e apenas observar a peça que comprou. Isso levou a uma descoberta surpreendente. Ele provavelmente agradeceu aos céus por ter estudado o ovo antes de derretê-lo, afinal, o ovo era um Fabergé, uma das peças mais valiosas do mundo. Eventualmente, a peça foi levada a especialistas, incluindo Kieran McCarthy, um especialista em Fabergé da joalheria londrina Wartski. McCarthy identificou o artefato como o terceiro ovo imperial de Páscoa, fabricado em 1887 pelo lendário joalheiro Peter Carl Fabergé para o czar Alexandre III. O ovo foi um presente de Páscoa para a czarina Maria Feodorovna, apresentando pés de leão, grinaldas douradas, safiras cabochon e um fecho de diamante. Dentro do ovo havia um relógio Vacheron Constantin, o que tornava a peça ainda mais valiosa. Não preciso dizer que a peça era valiosa, e por valiosa quero dizer que valia mais de 2.000 vezes seu preço original. Este ovo foi avaliado em impressionantes 33 milhões de dólares, sendo um dos poucos ovos imperiais sobreviventes. O negociante de sucata, que desejava permanecer anônimo, ficou compreensivelmente chocado. Ele possuía, sem saber, uma peça de história real que valia milhões. O ovo foi eventualmente vendido através da Wartski para um colecionador privado. Número 5. Âmbar cinzento. Você sabia que o vômito de baleia é extremamente valioso? Tanto que é até chamado de ouro flutuante. Essa substância é conhecida como âmbar cinzento. É uma substância cerosa produzida no sistema digestivo das baleias cachalote. Apesar de ser chamado de vômito de baleia, não é excretado pela boca. Este material raro se forma quando as baleias ingerem partes duras e indigestíveis de suas presas, como bicos de lulas. Esses objetos pontiagudos irritam os intestinos das baleias, provocando a secreção de uma substância gordurosa para proteger seu trato digestivo. Com o tempo, essa mistura endurece e se transforma em âmbar cinzento. Alguém poderia pensar que a substância teria um cheiro desagradável, mas este mesmo material é um ingrediente precioso em perfumes. Sim, você ouviu direito. Agora, o âmbar cinzento fresco é preto e tem um odor forte e desagradável. À medida que flutua no oceano, a exposição ao sol e à água salgada o transforma quimicamente em uma substância cinza ou amarelada, com um cheiro doce e terroso. Este processo de envelhecimento pode levar anos, durante os quais o âmbar cinzento desenvolve sua fragrância única que muitas casas de perfumes desejam. O âmbar cinzento tem um perfil de cheiro complexo, difícil de descrever. Já foi comparado a uma mistura de madeira velha, terra úmida e um toque de tabaco. Sua fragrância única e propriedades fixadoras, que ajudam a preservar e realçar a longevidade dos perfumes, fazem dele um ingrediente altamente valorizado na indústria de fragrâncias. Historicamente, foi usado em tudo, desde incensos até remédios e até mesmo em aplicações culinárias. Com sua raridade, o âmbar cinzento é extremamente valioso. Coletores de praia que encontram pedaços de âmbar cinzento podem ganhar somas significativas, de milhares de dólares a mais de 1 milhão. No entanto, apesar disso, não tente sua sorte procurando âmbar cinzento. Afinal, é difícil de encontrar e é ilegal remover esses materiais das baleias à força. Mas se você vir algo flutuando na água enquanto navega no oceano, talvez não faça mal dar uma segunda olhada e confirmar se é âmbar cinzento. Número 6. Maior matriz de opala do mundo. Uma matriz de opala é um tipo de opala onde o material precioso da opala é intrinsecamente entrelaçado com a rocha hospedeira. Existem principalmente 2 tipos de matrizes de opala encontradas na Austrália: a matriz de pedra e a matriz de andamuca. A matriz de pedra encontrada em Queensland apresenta veios de opala preciosa correndo através de pedra de ferro, enquanto a matriz de andamuca, do sul da Austrália, requer tratamento para revelar suas cores vibrantes. Devido à sua raridade, é considerada um dos materiais mais caros da Terra. No entanto,
Esta, encontrada no sul da Austrália, é mais especial pelo seu tamanho. É conhecida como a maior matriz de opala do mundo. A maior matriz de opala do mundo foi descoberta no sul da Austrália e pesa impressionantes 55 mil quilates, equivalentes a cerca de 11 quilos. Esta pedra maciça mede 30 centímetros de comprimento, 50 a 20 centímetros de altura e 4 centímetros de espessura. Estima-se que valha pelo menos $1 milhão, mas seu valor pode ser significativamente maior uma vez cortada e polida para joalheria. Número 7. Anel autêntico. Não sei você, mas eu adoro garimpar em brechós. No entanto, nunca tive uma sorte tão grande quanto esta. Há mais de 30 anos, uma mulher em West London pegou o que pensava ser um anel de bijuteria em uma venda de garagem por apenas 10 libras, cerca de $13. Ela usou este anel diariamente, acreditando que era uma simples peça de vidro. Mal sabia ela que estava ostentando um tesouro no dedo. Não foi até recentemente que o verdadeiro valor do anel foi descoberto. Após levá-lo a um joalheiro local para uma avaliação, a mulher descobriu que seu anel, na verdade, continha um diamante de 26,27 quilates. Este diamante em forma de almofada foi cortado no século XIX, uma época em que os diamantes eram cortados para conservar peso, em vez de maximizar o brilho, dando-lhe uma aparência única, menos brilhante em comparação com os diamantes modernos. O anel foi posteriormente apelidado de Anel das 10 Libras, em homenagem ao seu preço original. Foi eventualmente leiloado na venda de joias finas da Sotheby's em Londres. Inicialmente, estimava-se que arrecadaria cerca de $456 mil, mas acabou sendo vendido por impressionantes 656.750 libras, ou aproximadamente $850 mil. Portanto, se você tiver alguma joia durável suspeita que comprou em um brechó ou mercado de pulgas, pode querer tentar a sorte e obter uma avaliação. Quem sabe? Talvez você seja a próxima pessoa sortuda a ganhar quase $500 mil com um investimento de $13. Número 8. Mão da Fé. Talvez você já tenha ouvido falar da Mão da Fé, um dos materiais naturalmente mais valiosos do mundo. A Mão da Fé foi descoberta em 26 de setembro de 1980 por Kevin Hillier, na pequena cidade de Wedderburn, Victoria, Austrália. Armado com um novo detector de metais, Hillier encontrou o enorme pepita enterrado a apenas 30 centímetros abaixo da superfície. Pesando incríveis 875 onças Troy, ou aproximadamente 61 quilos, este colossal pepita de ouro estava descansando verticalmente no solo. O nome do pepita, Mão da Fé, deriva de sua forma distintamente semelhante a uma mão estendida. Suas dimensões são bastante impressionantes, medindo aproximadamente 47 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 9 centímetros de espessura. Seu tamanho por si só tornou a descoberta do pepita renomada em todo o mundo. Após sua descoberta, a Mão da Fé foi vendida para a cadeia de cassinos Golden Nugget por mais de $1 milhão. Hoje, está exposta proeminentemente no saguão do Golden Nugget Casino em Las Vegas, Nevada. Número 9. Rato abridor de coco. Tem medo de ratos ou roedores? Aqui está mais uma coisa para temer, especialmente os grandes, incluindo este rato gigante. Cientificamente conhecido como Uromys vica, este rato pode crescer até 45 centímetros, tornando-os cerca de 3 a 4 vezes maiores que os ratos comuns. Além disso, esses bichos têm outra habilidade: abrir cocos. Eles são conhecidos por roer as cascas duras dos cocos, um feito que nenhum rato comum consegue realizar tão rapidamente. Apesar do fato de que suas mordidas e roídas certamente machucariam, esta espécie está listada como criticamente ameaçada, principalmente devido à perda de habitat causada por atividades madeireiras. As florestas remanescentes da ilha, particularmente aquelas na área de manejo de recursos da comunidade Zaira, representam o último refúgio para esta espécie. Se não for resolvido, esses ratos abridores de coco podem desaparecer em questão de anos. Número 10. Lula gigante. Frequentadores da praia em Britannia Bay, África do Sul, ficaram horrorizados quando se depararam com o que parecia ser um monstro do fundo do oceano, e talvez realmente seja. Eles encontraram uma lula de 4 metros de comprimento na faixa de areia em 2020. Até hoje, é um dos avistamentos mais raros de uma lula gigante.
As lulas gigantes estão entre os habitantes mais misteriosos do oceano. Elas geralmente vivem em profundidades entre 300 e 900 metros, tornando os avistamentos extremamente raros. Não está claro como a criatura acabou sendo levada para a praia. No final, a lula foi levada por pesquisadores para ser estudada. Apesar dos vários espécimes que adquirimos até agora, ainda há muitas coisas sem resposta sobre essas criaturas gigantes. Talvez no futuro desenvolvamos tecnologia para aprender mais sobre elas em seus habitats naturais. Veja, há um limite para o quanto os pesquisadores podem aprender sobre a lula gigante e outras criaturas que vivem nas profundezas do mar. Com a súbita mudança de pressão, a lula gigante provavelmente pereceria antes que os pesquisadores tivessem a chance de estudá-la se conseguissem capturar uma. É por isso que, até agora, apenas lulas sem vida foram observadas e estudadas pelos pesquisadores. Número 11. Lagosta azul. Você sabia que lagostas azuis existem? E não, elas não são feitas por humanos, são uma das coisas naturalmente ocorrentes na natureza com uma cor azul. As lagostas azuis não são uma espécie separada, mas sim uma variante de cor rara da lagosta americana ou da lagosta europeia. Essas lagostas geralmente exibem cores que variam de marrom escuro e verde a azul marinho escuro ou roxo. No entanto, as lagostas azuis devem sua deslumbrante cor safira a uma mutação genética que resulta na superprodução de uma proteína chamada crustaceanina. Esta proteína se liga a um pigmento carotenoide vermelho chamado astaxantina, criando um complexo azul que reflete a luz azul. As chances de encontrar uma lagosta azul são incrivelmente pequenas, estimadas em cerca de 1 em 2 milhões. Esta raridade torna cada avistamento um evento notável. Apesar dessas chances, houve vários relatos de lagostas azuis sendo capturadas por pescadores nas costas da América do Norte e Europa. Essas criaturas raras frequentemente fazem manchetes e às vezes são doadas para aquários, onde podem ser preservadas e admiradas pelo público. Existem pescadores aqui? O que você faria se pegasse uma lagosta azul? Você a soltaria? A levaria para si mesmo, doaria para pesquisadores ou a venderia online? Pessoalmente, eu a doaria para pesquisadores com a condição de que fosse mantida viva. Mas o que você faria? Deixe-me saber nos comentários. Número 12. Vila Romana no Google Earth. Agora você provavelmente já ouviu de algumas pessoas que navegar na internet, rolar a tela infinitamente ou se fixar em um assunto que você nunca vai precisar na vida, é improdutivo e ruim. No entanto, nem sempre é o caso. Pegue, por exemplo, a descoberta desses arqueólogos amadores que usaram imagens de satélite via Google Earth para rastrear os restos de uma vila romana que data de cerca de 1.700 anos. Tudo começou em outubro de 2022, quando membros da Sociedade Arqueológica de Kent, liderados pelo diretor do site Richard Taylor, identificaram marcas lineares incomuns de colheita em terras agrícolas perto de Trottiscliffe, usando o Google Earth. Essas marcas sugeriam a presença de uma estrutura enterrada. Após uma inspeção mais detalhada e escavação, revelaram os restos de uma vila romana do 3º ou 4º século Era Comum. Agora, o que é surpreendente sobre esta vila é o fato de que ela tinha um sistema de hipocausto, que é basicamente um método romano antigo de aquecimento central. Aquecimento central no 3º século era comum? Os romanos realmente estavam muito à frente de seu tempo quando se tratava de inovações que melhoravam sua forma de viver. Este sistema usava um piso elevado suportado por pilares para circular ar quente de uma fogueira central por todo o edifício, mantendo-o aquecido durante os invernos frios britânicos. A presença de tal sistema indica que os habitantes da vila eram ricos, já que manter um hipocausto era caro e exigia muita mão de obra. Novamente, se você se encontrar navegando na internet e se aprofundando em um buraco de coelho, talvez isso se transforme em uma descoberta serendipidosa, como esta. Número 13. Peixe-lua. Em 3 de junho de 2024, frequentadores da praia em Gerhardt, Oregon, ficaram atônitos ao encontrar um peixe enorme deitado na areia. Esta criatura rara era um peixe-lua enganador, cientificamente conhecido como Mola tecta. É seguro dizer que a maioria das pessoas que não estão familiarizadas com o oceano ficariam perplexas ao ver isso. Medindo 2,2 metros de comprimento, o peixe-lua atraiu uma atenção significativa tanto local quanto globalmente devido à sua aparência incomum e raridade. Para começar, o peixe-lua enganador
é uma espécie que foi identificada apenas em 2017. Ao contrário de outros peixes-lua, esta espécie tem um corpo mais aerodinâmico, o que os torna capazes de se camuflar melhor. Apesar dessa diferença, essa espécie é tão gigante quanto outros peixes-lua. Os peixes-lua enganadores podem crescer até 2,4 metros de comprimento e têm características distintivas, como um formato de bala, pele resistente e uma boca pequena com dentes semelhantes a um bico. Não sei você, mas não importa o quão feio seja um peixe, ver um encalhado ainda é bastante comovente. Número 14. Flor mais rara do mundo. Você pode confundir esta flor com uma rosa. Eu sei que confundi à primeira vista. No entanto, esta é na verdade uma camélia rosa escura conhecida como Middle Mist's Red. Esta flor modesta e aparentemente comum é a mais rara do mundo. Cientificamente, é uma variante não especificada da camélia japônica. Esta flor foi originalmente importada da China para a Grã-Bretanha por John Middlemist em 1804. Com o tempo, desapareceu de seu habitat nativo e da maioria dos lugares no Reino Unido, sobrevivendo apenas em 2 locais conhecidos: Chiswick House and Gardens em Londres e Treaty House em Waitangi, Nova Zelândia. Uma pequena história. John Middlemist, um viveirista, trouxe a Middlemist's Red para a Inglaterra como um item de luxo. Embora tenha sido inicialmente plantada em vários jardins em toda a Inglaterra, eventualmente desapareceu da maioria dos lugares. Em 1832, o único exemplar conhecido no Reino Unido estava na Chiswick House. As razões exatas para seu desaparecimento da China e como sobreviveu na Nova Zelândia permanecem um mistério até hoje. Número 15. Declaração de independência encontrada por um caçador de pechinchas. Em 2007, Michael Sparks, um técnico de equipamentos de música de Nashville, Tennessee, fez uma visita rotineira ao brechó Music City. Entre suas compras estava um documento amarelado que chamou sua atenção. O atendente marcou o preço em $2,48 e Sparks decidiu levá-lo para casa. Mal sabia ele que havia acabado de comprar um dos documentos mais raros do mundo, uma cópia autêntica da Declaração de Independência. Após abrir a embalagem, ele rapidamente notou o documento. O que se seguiu foi uma missão para autenticar o que ele encontrou. Sparks descobriu que sua descoberta no brechó era uma das 200 cópias oficiais da Declaração de Independência encomendadas pelo então secretário de Estado John Quincy Adams, em 1820. O que ele tinha era um documento conhecido como Cópias de Stone, que foram gravadas por William J. Stone para garantir que a declaração fosse preservada e pudesse ser amplamente distribuída. Os especialistas acreditam que a descoberta de Sparks vale cerca de 100 mil vezes o valor que ele pagou. No final, foi colocada em leilão na Rainey's Historical Collectible Auctions, na Carolina do Norte, com um lance inicial de $125 mil. Então, você tem alguma ideia de quanto o documento foi vendido no final? Trave sua aposta pressionando o botão curtir abaixo. Pronto! Este documento de $2,48 acabou sendo vendido por impressionantes $477 mil. Número 16. Tesouro de Hoxne. Em 16 de novembro de 1992, um fazendeiro aposentado chamado Peter Watling perdeu um martelo em seu campo e pediu a ajuda de seu amigo Eric Laws, que tinha um detector de metais para encontrá-lo. Não foi um martelo que eles descobriram, mas sim o achado de uma vida. Em vez do martelo, Laws encontrou um tesouro enterrado a apenas 30 centímetros abaixo da superfície. Este tesouro é agora conhecido como o Tesouro de Hoxne, um dos maiores tesouros já encontrados. O Tesouro de Hoxne consiste em uma coleção impressionante de 14.860 moedas romanas e cerca de 200 itens de joias de ouro e prata, utensílios de mesa e outros artefatos. Entre os itens notáveis estão pulseiras de ouro, colares, anéis e colheres de prata. O tesouro data do final do IV e início do V século depois de Cristo, uma época de grande turbulência no Império Romano. As moedas no tesouro variam desde o reinado do imperador Constantino I até as do usurpador Constantino III, o que significa que o tesouro foi provavelmente enterrado por volta de 408 a 450 depois de Cristo, durante um período em que o Império Romano estava retirando suas tropas da Grã-Bretanha, deixando a ilha vulnerável a invasões dos saxões, anglos e pictos.
Os proprietários do tesouro provavelmente enterraram seus bens valiosos para protegê-los dessas ameaças, na esperança de recuperá-los quando o perigo passasse. É seguro dizer que os proprietários nunca conseguiram desfrutar desses tesouros que enterraram. Número 17. Bobtail japonês. Você está olhando para uma das raças de gatos mais especiais do mundo, o Bobtail japonês. Esta é uma das raças mais antigas do mundo, com uma história que abrange mais de 1000 anos. No entanto, não é sua história que o torna especial, mas sim a cauda da criatura. A cauda dessa raça pode ser reta, curva ou dobrada, mas sempre mantém uma aparência de pompom que é única para cada gato, muito parecida com uma impressão digital. O Bobtail japonês tem raízes profundas na cultura e história japonesa. É frequentemente retratado na arte e literatura tradicional japonesa. De fato, a raça desempenhou um papel crucial na história do Japão, particularmente na proteção das plantações de seda contra roedores. Por volta de 1600, o imperador japonês ordenou que todos os gatos fossem soltos para controlar a população de roedores, tornando o Bobtail um gato de rua comum no Japão. Esta raça é conhecida por sua natureza brincalhona, energética e amigável. São altamente inteligentes e fáceis de treinar, muitas vezes aprendendo truques e comandos com facilidade. Esses gatos permanecem brincalhões até a idade adulta, tornando-se companheiros animados. Eles também são muito vocais, com uma voz suave e melódica capaz de produzir uma variedade de tons, às vezes levando à crença de que podem cantar. Existem donos de Bobtail japonês aqui que podem confirmar isso. Número 18. Madeira mais cara do mundo. Você está olhando para o Kinan, também conhecido como Kiara. Este é um dos materiais mais raros e luxuosos do mundo. Quão raro? É raro o suficiente para custar até $10.000 por grama. O Kinan é um tipo de madeira de agar, também conhecida como madeira de aloe, pau de águila ou oud, que é altamente valorizada por sua fragrância complexa e poderosa. A madeira de agar se forma quando o cerne da árvore aquilaria fica infectado com um tipo específico de mofo, Fialophora parasítica. Essa infecção faz com que a árvore produza uma madeira resinosa escura, altamente aromática e valorizada nas indústrias de perfumes e incensos. O Kinan tem sido uma parte importante de várias culturas por milhares de anos. Tem uma história rica nas tradições chinesa, japonesa, indiana e do Oriente Médio. Durante a dinastia Song na China, a madeira de agar era valorizada tanto quanto o ouro, e sua importância só cresceu ao longo dos séculos. Hoje, o Kinan ainda é usado em cerimônias tradicionais de incenso japonesas e em perfumes de alta qualidade, simbolizando luxo e significado espiritual. Número 19. Manteiga de 2000 anos. Um pântano é uma área úmida que acumula turfa, um depósito de material vegetal morto. Na maioria das vezes, não há nada particularmente interessante sobre eles, de fato, são bastante assustadores. No entanto, a turfa tem a temperatura certa, o pH e outras condições para preservar corpos humanos. O que é mais surpreendente é que as pessoas nos primeiros anos parecem ver os pântanos como um portal para outro mundo, fazendo com que jogassem corpos humanos nos pântanos como sacrifício. Hoje descobrimos alguns desses corpos de pântano e os estudamos. No entanto, a descoberta mais inesperada em um pântano não é um corpo, mas sim comida, ou mais especificamente, manteiga. Um pedaço de manteiga de pântano de 10 quilos foi recentemente desenterrado no condado de Meath, Irlanda, estimado em cerca de 2000 anos de idade. Esta descoberta se soma às centenas de achados semelhantes feitos ao longo dos anos em toda a Europa do Norte. O processo de fazer manteiga de pântano envolve transformar o leite em manteiga e depois enterrá-la em um pântano. Os pântanos fornecem um ambiente ideal para a preservação devido às suas condições frias, ácidas e de baixo oxigênio. Este ambiente particular retarda o processo de decomposição, permitindo que materiais orgânicos como a manteiga permaneçam intactos por milênios. Esses pedaços de manteiga são frequentemente encontrados embrulhados em peles de animais ou em recipientes de madeira, o que os protege ainda mais dos elementos, permitindo que sejam preservados por milênios. Número 20. Cogumelo mais raro do mundo. Agora você provavelmente já ouviu falar dos cogumelos matsutake. Eles são considerados um ingrediente renomado na culinária japonesa, afinal. No entanto, poucas pessoas provaram este cogumelo raro e caro. Os cogumelos matsutake, também conhecidos como cogumelos de pinheiro,
têm um significado duradouro na cultura e culinária japonesa. Crescem nas raízes das árvores de pinheiro vermelho e são altamente valorizados por seu aroma e sabor únicos. Descritos como tendo uma fragrância picante semelhante à canela com notas terrosas de pinho. Os cogumelos matsutake são celebrados nos círculos culinários de alta gastronomia. Este perfil de sabor não é a única coisa que faz seu preço disparar. Os cogumelos matsutake são difíceis de encontrar e colher. Eles crescem em simbiose com as árvores de pinheiro vermelho, e seu habitat tem diminuído devido a um verme invasivo chamado nematóide da madeira do pinheiro. Com as taxas de produção caindo até 95%, seu preço subiu para cerca de $1.000 por quilo. Portanto, se alguns de vocês já provaram esses cogumelos, considerem-se sortudos. Você acha que conhece outras descobertas que poderiam superar essas descobertas raras? Se sim, sinta-se à vontade para compartilhá-las nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!